Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de fazer, é digno de receber louvor, né? Por que Jesus não permitiu a continuação de um casamento após o divórcio? Jesus permite até o divórcio, não tem problema. A pessoa que divorciar por qualquer causa não pode casar de novo. E por que Jesus não permitiu que continuasse como era antes, como Moisés fez ao povo de Israel? É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Aquele que quiser, eu peço que assista até o fim. E se desejar se inscrever, dar um like, compartilhar, fique segundo o seu coração. Então, no texto, quando o povo vai pressionar Jesus a respeito do divórcio, vai fazer pergunta, na verdade estão pressionando, e eles dizem que Moisés permitia o divórcio. Jesus vai falar, não, é por causa da dureza do coração. Mas Jesus vai dizer que ele, porém, ele não permite o divórcio. Que ninguém pode divorciar por qualquer causa e casar de novo. Esse é o texto claro, é só você ler o texto que você vai perceber que é claramente isso que Jesus está falando. Porque ele diz, se alguém divorciar por qualquer causa e casar com outra pessoa, se torna ambos adúlteros. Ambos se tornam adúlteros. Por quê? Porque quem é que separa é Deus. Então o casamento, ele só pode ser realizado novamente, uma pessoa que está casada só pode casar novamente se ela ficar viúva, ou se ela for vítima de um adultério. Aí ela pode divorciar e casar de novo. Mas a pessoa fala assim, poxa, mas às vezes eu tenho aquele casamento, né? Aí as pessoas não se dão bem, e o casamento tem sido um sofrimento. Poxa, será que Deus permite sim que continue isso? Ou será que Deus não permite que isso acabe e possa haver um novo casamento para que essa pessoa seja realmente feliz e coisas e tal, papapá e tudo mais? Veja só, que eu tenho visto, né, pelo menos eu tenho conversado com as mesmas pessoas durante 24 anos. É o período que eu tenho aqui a minha hamburgueria e eu já vi ali algumas gerações, né? Já vi crianças, né, quando eu comecei, né? Hoje já são pais de família, são mães, já estão casados, já têm a sua vida já até estruturadas, né? Por exemplo, crianças de 10 anos, por exemplo, hoje tem 34, já é uma pessoa adulta e já tem que estar com a sua vida formada. Mas eu vi diversos casais, diversos, que casam e separam. É o tempo todo isso. Casa, separa, casa, separa, casa, separa. Eu não estou falando de cristão, estou falando do comum. E entre evangélicos também tenho visto isso. Pessoas evangélicas que casam e se divorciam e casam de novo. No pensamento de que esse não deu certo, vou procurar outro. E o que eu tenho visto no passar do tempo, o segundo também não deu certo. O terceiro também não deu certo. Ah, mas será que é sempre assim? O que eu vi foi assim. Eu acredito que a pessoa vai encontrar uma pessoa e vai viver da maneira onde tem que se tolerar mais. Porque casamento é isso. Não tem. Casamento são duas pessoas perfeitas. Não é isso. E por que Jesus não permite? Porque é justamente no casamento que Jesus vai fazer assim a comparação entre ele e a igreja. Ou seja, ele é o noivo e a igreja é a noiva. É justamente por isso. Aí você pensa, aí o cara casa com a mulher, ele reclama um monte de coisa com a mulher, aquela tudo, papapá, e não tem uma maneira correta de conversar, uma maneira correta de poder negociar o que está acontecendo. Assim também a mulher é a mesma coisa, por causa de alguns comportamentos. Segundo eles, o casamento é insuportável. Aí vamos agora para Jesus. O nosso relacionamento com Cristo, nós somos a noiva. A noiva. Ou seja, olhando para nós como cristão,
sendo a noiva daquele que é santo e puro, qual é a nossa perfeição para Cristo? Será que os nossos atos espirituais, eles são agradáveis a Cristo? É claro que não. Então Cristo poderia, sim, simplesmente chegar, não dá. Eu vou largar esse negócio de igreja e vou fazer outra coisa, que não dá para viver com uma pessoa assim, teimosa. A pessoa, Jesus diz, não pode pecar, nós estamos pecando o tempo todo. Nós temos que amar o nosso irmão, nós não amamos. Nós temos que dar exemplo de vida cristã. Cada vez mais que se passa, é mais escândalo que acontece. A igreja, ela anda numa proporção completamente diferente do que Cristo nos ensina. Mas é toda a igreja? Não, eu estou dizendo que a maioria dos cristãos evangélicos ele não vive devidamente uma vida cristã espiritual conforme Cristo nos ensinou. Não vive. Portanto, Cristo, o tempo todo, tem dado oportunidade a essas pessoas de se consertarem. Ele, é só olhar a Bíblia. O tempo todo ele está falando com amor. Ele está falando com dedicação, com atenção. Ele está investindo, além do que ele já investiu, que é a sua vida na cruz, o seu sangue por nós. Ele investe em milhares e milhares e milhões de anjos que nos protege o tempo todo do mal, para que a nossa mente não se vire para o mal. E ele o tempo todo está atento. Seus ouvidos estão atentos. Não tem um só momento que o Senhor esquece da igreja, ou seja, que o noivo esquece da sua noiva, Cristo, a igreja. Não tem um só momento. E cada vez que o crente erra, que a igreja erra, ele está pronto a perdoar. Pronto a perdoar. E cada vez que a igreja erra e pede perdão, automaticamente, ou seja, instantaneamente, ele já libera o perdão. Porque imagina se a igreja erra uma vez, como é no casamento. Minha mulher faz isso, eu já falei uma vez, ela faz de novo, eu estou falando aqui coisa que não seja adultério. Eu já falei para minha mulher para não fazer isso, ela faz de novo, cara, não dá mais não, cara, acabou. Imagina se Cristo fosse assim. Ele fala, eu falo para a minha noiva, para a igreja, não pecar, e ela peca. E depois peca. Se Cristo fala assim, não dá mais, chega, deixa para lá, acabou. Como é que seria isso? Qual seria a nossa expectativa de salvação? Nós estaríamos tranquilos sabendo que, embora nós somos pecadores, que nós somos infiéis, ele permanece fiel. Essa é a palavra que está lá. Nós somos cada vez mais infiéis, mas ele permanece fiel. E o casamento é a mesma coisa. Embora o homem erre contra a mulher erre contra o homem, aquele que está na posição de não erro, ele deve estar à disposição para ouvir e para perdoar, caso haja o pedido de perdão, perdoar a esposa e continuar a vida. As coisas que nós fazemos no casamento, ela não pode ser uma mancha, embora seja, mas não deve ser uma mancha. O que se faz e o que nós perdoamos, nós temos que passar a borracha por cima e continuar a vida de novo. É assim o tempo todo. Porque o cristão, ele pega com Deus, com Cristo, e Jesus não fica o tempo todo falando, já dei uma chance. Lembra aquele dia que tu fez isso? Lembra aquele outro dia? Jesus não fala isso. Ou seja, começa tudo de novo. Ou seja, você não tem mais uma dívida. A partir do momento que o crente reconhece que errou e pede perdão a Cristo, a vida dele recomeça de novo. Não tem mais dívida, não tem mais nada. Porque se tivesse dívida, o cristão não seria salvo.
Porque a nossa dívida Cristo pagou na cruz. Então Cristo tem uma paciência que nós não podemos nem mesmo imaginar o tamanho do que seria essa paciência. Mas no casamento, o marido não tem com a mulher não tem com o marido. Aí tu olha os filhos não têm com os pais, e se dizem crentes. Os pais não têm com os filhos. Por quê? Que Cristo nos perdoa toda vez que erramos, mas no casamento a gente não aceita o erro. Então nós não estamos vivendo uma vida cristã. Porque Paulo diz assim, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, imitem a Cristo, vivam como Cristo. Então, se a essência principal de Cristo é o perdão, a essência principal de Cristo é perdoar pecado. Por isso ele morreu por nós. Por que que no casamento nós não queremos perdoar? Por que que nós não queremos ter paciência com o erro, né, do parceiro ou da parceira? Estou falando de casais. Por que que o homem não quer ter paciência com a mulher não quer ter paciência com o homem? Como é que você está imitando a Cristo dessa maneira? Você se acha melhor do que a sua esposa? A ponto de não errar e ela errar sempre? Você se acha melhor que o seu marido? A ponto dele estar sempre errado e você estar sempre certo? Como é que você está imitando Cristo dessa maneira? Então, o casamento são duas pessoas diferentes. Que tem que aprender a um conviver com o erro do outro e perdoar. Porque o casamento Cristo e igreja são duas pessoas diferentes. Um é totalmente santo, o outro é totalmente pecador. E Cristo nunca erra conosco. Só nós que erramos com Cristo. No casamento, o marido erra com a mulher com o marido. Pode ser que, com certeza tem que ser, que um erra mais que o outro. Mas ambos erram. Então, o que acha que erra menos, se acha justo o suficiente para não perdoar o outro que erra mais. Eu não sei que cristianismo é esse. Então, se somos cristãos e temos que ser imitadores de Cristo, nós temos que, no mínimo, aprender a perdoar. No mínimo, aprender a conviver com as diferenças que existem entre nós. Porque Cristo convive conosco. E ele diz que habita em nós. Habita em nós. E ele só diz que nós temos que reconhecê-lo como justo, santo e poderoso. Somente isso. Nos arrepender, entregarmos a nossa vida a ele. Pronto, é o suficiente. Apenas creia. Só isso que ele pede. E no casamento nós pedimos muito, além do que aquilo que merecemos, ou porque achamos que somos, né, altamente dignos de ter um comportamento, né, da pessoa com quem nós casamos, e esse comportamento tem que ser altamente justo em relação a pagamento, vamos dizer assim, ao pagamento do que um fez para o outro. Ou seja, a pessoa casou com a outra, ela fala assim, não me merece, mas eu vou dar essa oportunidade à pessoa. Aí a pessoa poxa, você não me mereceu, eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa tal, papapá, e você assim, que negócio todo. E eu casei com você faz uma coisa dessa comigo, que coisa feia, coisa errada. Imagine Cristo falando isso para a igreja. Eu morri por vocês. Eu vivi no meio de vocês. Eu não pequei. Eu fui justo. O meu sacrifício na cruz me fez, é o meu Pai que diz, que me fez um nome maior do que todos os nomes. E vocês são pecadores. Não dá para viver com você desse jeito. Mas Jesus não é assim. Ele tem paciência. E essa paciência até no dia da nossa morte. Ou até no dia da sua vinda. Até lá, a paciência de Cristo sempre será a mesma. O coração de Cristo aberto para nos ouvir e nos perdoar sempre será o mesmo. E no casamento tem que ser assim. Você tem que dar o braço a torcer.
Você tem que dar para torcer. Você tem que reconhecer que quem errou contra você é tão errado quanto você. Essa é a comparação cristã. Porque Cristo, quando pensa assim, ele fala que errou, não é tão errado contra eu, não. Ele errou porque eu sou o justo. Cristo pode falar isso. Mas mesmo ele sendo errado, eu aceito. Mas o errado não quer aceitar o outro que está errado. Por isso que Jesus não permite o divórcio. Por isso que mesmo que você acha que você vive uma vida de sofrimento, ele não permite o divórcio. Porque a pessoa acha que está sofrendo por causa dos erros dos outros. Cristo não sofre por causa dos nossos erros. Ele não sofre. Ao contrário, durante todo o tempo, ele está querendo nos corrigir e nos colocar no caminho certo. Nos regenerar quando nos perdemos, nos trazer de volta quando subimos por aí. É isso que ele quer. Que nós vivamos com paciência, que nós podemos ouvir, que nós podemos ceder, que nós podemos perdoar. Perdoar o pecado daquele parceiro, daquela parceira, daquele homem que você casou, minha irmã, daquela mulher que você casou, meu irmão. Você tem que estar sempre atento para ouvir e perdoar. Porque é assim que Cristo é conosco. Por isso, embora você ache que você não mereça uma pessoa assim, mas você também é. Você é pecador também. E ele justo diz que tem que ser assim. E diz, se você colocar isso em prática, você vai ver que o teu casamento não é tão ruim. Não é tão ruim. Você vai ver que a forma que vocês estão se relacionando que está errada. Mas o casamento não é tão ruim. São duas pessoas diferentes que têm que ter um propósito, viver em união. Porque Cristo, sendo justo, ele nos prometeu união. E ele tem cumprido até os dias de hoje. E nós, sendo pecadores, nós temos que prometer a Cristo união, mas nós falhamos o tempo todo. E o tempo todo ele nos perdoa. Essa é a comparação de Jesus e igreja, marido e mulher, mulher marido, e a forma que temos que conviver. E Deus não permite, ele não permite, porque se ele permitisse o divórcio por causa dessas coisas, seria permitido a ele também desistir do crente pecador que não consegue viver nos seus caminhos. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.